Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos nossa vida aos pés de Jesus, aos pés da cruz. Nos rendemos a Jesus completamente e pedimos o seu favor, pedimos a sua graça, que o Senhor nos abençoe em todas as coisas, nos livre do mal, nos livre das maldades e da obra do caçador, no nome de Jesus. Te pedimos, Espírito Santo, um revestimento sobrenatural sobre as nossas vidas. Guarda a nossa entrada e a nossa saída e nos conduza, Senhor, segundo o teu propósito, segundo o teu querer. E que cada pessoa que está aqui nessa oração seja visitada pelo poder e na autoridade de Jesus Cristo. Senhor, visita teus filhos, visita tuas filhas, Pai. Traga respostas no dia de hoje. Senhor, traga provisão sobrenatural. Há pessoas, meu Deus, que estão aguardando resultados de negócios, de projetos, de sonhos, de contratos. Senhor, e nós te pedimos, abençoe, libera do teu poder, libera do teu favor sobre a vida de cada um deles. E também oramos, Senhor, para que tu tragas um refrigério àquele que está cansado, àquele que está prostrado. Oramos o nome de Jesus para que um renovo de Deus venha sobre essa pessoa, que a unção que despedaça o jugo, essa unção venha sobre nós agora. Essa unção seja liberada abundantemente sobre a nossa vida, no nome de Jesus Cristo. Eu oro também para que no dia de hoje venhamos caminhar sobre céus abertos, venhamos caminhar debaixo da graça do Altíssimo e do favor do Senhor, no nome de Jesus Cristo. Também te pedimos, ó Deus, que o Senhor traga livramentos a nós, que o Senhor nos conduza com prudência e nos dando, Senhor, visão das coisas que estão ao nosso redor. No nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe a tua vida. Que alegria poder estar aqui junto contigo hoje. Eu quero compartilhar uma palavra de Deus ao teu coração, que vai ser norte para você hoje. Vai ser norte. Então pega aí essa palavra. Tenho certeza que você vai ser muito abençoado. E Deus me deu algumas direções, mas antes disso eu quero ler um testemunho maravilhoso que eu recebi. O testemunho é da Selma e ela escreveu assim: A paz, me chamo Selma, moro em Salvador, Bahia e quero testemunhar as maravilhas que Deus tem feito na minha vida através das suas orações. Uma irmã compartilhou e desde então há 5 anos participo de todas as campanhas. Já recebi muitas curas de úlceras, dores nas articulações, um bolo na garganta, são muitos milagres. Sou grata a Deus pela vida do Senhor e de sua família. Só gratidão a Deus. Que Deus te abençoe, Selma. A Jesus toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém? Fica até o fim, porque no final nós vamos fazer uma oração sobrenatural em favor da tua vida. Amém? E por que sobrenatural? Porque não se trata da gente fazer alguma coisa por você. Eu vou orar, vou interceder, mas quem vai operar o milagre, quem vai liberar a graça divina é o Senhor sobre a tua vida. Eu quero compartilhar 5 provérbios que até hoje fazem muito a diferença na minha vida. Em Provérbios capítulo 18, verso 1 diz: Quem não gosta de estar na companhia dos outros, só está interessado em si mesmo e rejeita todos os bons conselhos. Provérbios 18, 1. Cuidado com o isolamento. Não fuja da comunhão. Não fuja da conexão. Pode ser desconfortável, pode muitas vezes ser até mesmo extremamente difícil se conectar com algumas pessoas, mas é necessário. Hoje nós vemos as pessoas se isolando,
porque já tiveram problemas no passado com pessoas e agora elas querem se afastar, elas querem andar só elas, ninguém vem na casa delas, elas não vão a lugar algum, e isso é uma coisa negativa. Tem algum lado bom? Pela palavra de Deus, isso é tolice, quando você deixa de se conectar às pessoas. Falta de sabedoria. Eu sempre digo, se você não estiver procurando crescer, é só você se isolar. Quando você se isola, você para de crescer. Uma das coisas que eu identifiquei quando eu cheguei a São Paulo foi isso. As pessoas se conectam muito. Um conhece o outro, que conhece o outro, que conhece o outro. Isso me abriu muitas portas. Eu aprendi isso. Eu aprendi a me conectar, a ter bons contatos, a não me isolar, a ter laços de companheirismo, de ajudar pessoas e também de ser ajudado. Então, podemos dizer que a tolice é quando você se isola. E isso acontece no mundo dos negócios, isso acontece também em relação à fé. Tem muita gente que, por ter sido ferida dentro da igreja, ela acaba se isolando. Ela não quer mais ter comunhão, ela quer ficar em casa e ela diz, agora o meu culto vai ser na minha casa. Isso é tolice, a Bíblia diz também. Isso é falta de sabedoria. Eu já ouvi pessoas dizerem assim, mas para eu falar com Deus, eu posso falar da minha casa. Verdade. Mas por que Deus estabeleceu a igreja? Que são os chamados para fora, é para você ter comunhão. Aprenda uma coisa que você nunca vai esquecer. Comunhão é um princípio espiritual que não se quebra. Você tem que aprender a ter comunhão. Comunhão é difícil? Difícil. Porque nós estamos falando de seres humanos que têm suas falhas, que têm suas limitações, que nem sempre estão de bom humor, que nem sempre vão lhe cumprimentar, lhe olhando nos olhos. E tudo bem, você tem que aprender a lidar com essas situações todas. Agora, o que você não pode é se isolar. Quando você se isola, você está quebrando um princípio, que é o princípio da comunhão. E a Bíblia diz que isso é tolice. Em Provérbios 18:2, a Bíblia diz, o tolo não se interessa em aprender, mas só em dar as suas opiniões. Cuidado com a sua boca. Às vezes você está falando demais e ninguém está interessado em te ouvir. Seja sábio com as palavras. E a Bíblia diz aqui, o tolo não se interessa em aprender. Ele não está com seus ouvidos abertos. E como qualquer coisa na vida, gente, se você não estiver com os ouvidos abertos, você não está com o coração aberto também. Por que é importante você estar com os ouvidos abertos? Para você ouvir de tudo e, claro, reter o que é bom, como a palavra de Deus diz. Tem que aprender a ouvir. Tem gente que acha que está sempre certo, que nunca está errado, que não comete falhas. Nós somos imperfeitos, eu erro, digo aqui com todas as letras, somos limitados, somos falhos. Somente Deus é perfeito, mas eu preciso me colocar, na posição de aprendiz. Estou para aprender, estou para ouvir, estou para absorver algo que é importante para a minha vida, ouvindo você. E isso é sabedoria. A Bíblia diz que o tolo não se interessa em ouvir ninguém. Conhece gente assim que não ouve ninguém? Ela está sempre certa em tudo? Ela está certa em tudo ela sabe e não quer aprender com ninguém, não para ouvir. É por isso que você tem que participar, em eventos e ouvir pessoas, e quando surgir uma oportunidade de você aprender mais, invista, porque você tem que ouvir. Você sabe que bons médicos se atualizam.
Eles estão sempre atualizados com a tecnologia atual e a tecnologia que está para vir no futuro. Assim é tudo na vida. Se você não tiver bons ouvidos, você não cresce, você para de crescer. Em Provérbios 18:14 diz: a vontade de viver mantém a vida de um doente, mas se ele desanima não existe mais esperança. O desânimo mata, e mata mais do que muita doença. Quando você perde a inspiração por algo, você perdeu algo também preciosíssimo, que se chama o senso de propósito. Nós temos alguns mecanismos em nós, todos nós. Quando você tem a inspiração, você alimenta o seu propósito, você tem energia para o seu propósito. Agora, se acabar a inspiração, você pode até ter um talento grande, mas você não será mais feliz. Então outros poderão ser felizes com o seu dom e com o seu talento, menos você. E nós vemos pessoas assim, que passaram a viver por viver, porque perderam a inspiração. O desânimo abateu o coração deles. Eles deixaram que aquele desânimo, sabe, os tirasse de um propósito, os tirasse de um lugar em Deus. Quantas vezes o inimigo quis me atacar com esse tipo de coisa? Mas o Senhor sempre me renovou, porque eu sei, o desânimo mata, e mata tudo, mata a criatividade, mata as forças, mata projetos. Infelizmente há pessoas, sabe, que pararam de crescer, pararam de avançar porque o desânimo entrou na vida delas. Há pessoas que quebraram, faliram financeiramente e o desânimo entrou na vida deles. Mesmo eles possuindo muitos talentos, muito conhecimento, muita experiência, de alguma maneira eles estão fugindo de construir algo. E há uma pessoa que está me ouvindo nesse momento, que está fugindo de construir algo, porque quebrou, perdeu o que tinha, e acha muito trabalhoso e está com medo também de começar algo novamente. E Deus manda dizer para você, Ele está renovando o teu ânimo agora, e você vai voltar a empreender, em o nome de Jesus. Eu quero liberar essa palavra sobre a tua vida. O quarto Provérbios é Provérbios 18:17, aquele que é o primeiro a fazer a sua defesa parece ter razão, mas só até que a outra pessoa comece a lhe fazer perguntas. Nunca tome decisões definitivas sobre algo ou alguém ouvindo apenas um dos lados. Não te precipita, em outras palavras, a palavra de Deus está dizendo. Não te precipita. Porque você não sabe, as pessoas tomam partido, só que elas não ouvem o outro lado. Então, eu já vi isso acontecer assim, acho que 1 milhão de vezes. Porque sempre que eu atendia a mulher ou atendia o marido, ela vinha com uma versão e ele vinha com outra versão. Então eu aprendi uma coisa que eu vou carregar para toda a vida. Problema de casal tem que ser os dois juntos. Porque daí, sabe, ninguém vai puxar a brasa para o seu assado. E às vezes você está ouvindo um lado só, quando na verdade você deveria ouvir as duas partes. As pessoas tomam conclusões precipitadas, elas julgam, elas não querem saber o que é verdade, elas acham o que acham e pensam o que pensam do jeito delas. E você pode estar sendo tremendamente injusto com uma pessoa. Eu já fui injusto com pessoas, sabe, de ouvir apenas um lado e aquela pessoa daquele lado pintar a outra como um monstro. Então hoje, se um tem problema com o outro, eu chamo os dois. Eu chamo os dois porque não tem como você ouvir apenas uma das partes. Você precisa entender o contexto, você precisa saber o que é verdade. Então pare de se precipitar julgando as pessoas. Isso é um pecado, isso é um erro.
E a quinta coisa, Provérbios 18, 20, você terá de aguentar as consequências de tudo o que disser. Tudo que sai da sua boca, a Bíblia diz que você vai ser julgado. Tudo, absolutamente tudo. Olha que forte isso. Tudo que sai da minha boca e tudo que sai da sua boca, nós vamos ser julgados. Nossas palavras são sementes. Todas elas. Tudo que você fala é semente. Suas desconfianças são sementes. Suas críticas são sementes. Suas acusações são sementes. Tudo é semente, tudo que sai da sua boca é semente. E escute o que o Espírito Santo está dizendo para você. Nós precisamos ter sabedoria sobre o que sai da nossa boca. Escreve aqui nos comentários, prefiro não comentar algumas coisas. Escreve aí, prefiro não comentar. Porque se você comentar, você pode estar pecando. Eu já vi tantas pessoas serem lançadas, sabe, para, eu posso dizer, as trevas, por meio de palavras, e aquilo não ser verdade. Tem gente que não cuida o que fala, fala tudo o que pensa, e não sabe que está atraindo para si peso e condenação, porque nossas palavras são como bumerangues, elas vão, fazem o trajeto delas e retornam para nós. E algo ruim que sai da sua boca voltar para você não é uma coisa agradável. Então não entre em certas coisas, não entre em certas contendas, não abra a boca para acusar, não abra a boca para condenar, não abra a boca para apontar o dedo se você não sabe. Isso é a sabedoria de Deus. Eu li só os textos de Provérbios 18 aqui para você, que trazem uma riqueza de conselhos, de princípios, que se nós seguirmos, seremos muito abençoados. Amém? Você crê nessa palavra? Então, declare aí nos comentários, eu recebo a sabedoria de Deus. Peça sabedoria a Deus agora. Você que está aí ao vivo junto comigo, peça sabedoria a Deus e diga assim, Senhor, dá-me sabedoria. A Bíblia diz que a todos dá e nada lhes impropera coisa alguma. Então, peça sabedoria de Deus agora. Peça sabedoria, Senhor, me dá sabedoria, me reveste de sabedoria divina. Amém? Eu quero pedir a você que está aí ao vivo junto comigo, que você compartilhe agora essa oração com 7 pessoas. Amém? Você pode fazer isso? Eu gostaria que você compartilhasse com 7 pessoas. Há uma pessoa de sobrenome Brandão que está me ouvindo aí. E o Senhor me falou de Stefana também. Não sei quem é, mas o Senhor está te visitando agora. Stefana. E o Senhor manda dizer a ambos, tenham sabedoria. Vocês precisam de muita sabedoria no dia de hoje para solucionar situações. Amém? Vocês precisam de sabedoria divina para resolver certas coisas. E sabe o que Deus me mostra? Tem uma pessoa que está me ouvindo aí. Ela é do dia 15 de outubro de 84. 15 de outubro de 84. Deus está te visitando nesse momento. E o Senhor está dizendo, tenha sabedoria. Nas decisões que você está para tomar, tenha sabedoria. Tenha sabedoria nas decisões que você tem para tomar. Amém? Tenha sabedoria. E tem gente que está aqui nessa live hoje que tem sonhado muito com pessoas do passado. Tem portas a serem fechadas na tua vida. Tem coisas a serem resolvidas na tua vida e Deus está alertando você para isso. Pega aí essa palavra porque o Senhor está falando com alguém. Amém? O Senhor está falando com alguém. É uma palavra que Deus está dando para alguém que está aí. Feche portas do passado. Feche portas do passado. Coisas que estão mal resolvidas na tua vida. Tem que resolver isso. Tem que resolver.
Amém? Eu quero agora declarar o Salmo 91, esse salmo tanto de defesa quanto de ataque. Quero também lhe convidar, domingo agora eu estarei ministrando na nossa igreja em São Paulo, Alphaville, Barueri, na Avenida Aruanã, número 120. Então, esse domingo, às 9 horas da manhã, eu estarei ministrando em Alphaville, Barueri, São Paulo. Certo? Todos estão convidados às 9 horas da manhã. E vai ser incrível. 15 minutos antes, vamos estar orando pelos doentes. Amém? E o meu segundo convite é que nós teremos um grande evento. E o nome desse evento é Batalha Espiritual, Seminário de Batalha Espiritual. 2 dos grandes nomes do Brasil, de Ministério de Libertação, estarão comigo. E eu convido você a se tornar nosso aluno da Academia Quindo Global. É ali que você vai participar desse evento. E se você quiser ficar um mês apenas na academia para testar e participar desse evento, fique à vontade, mas não perca essa oportunidade de quebrar amarras espirituais na sua vida, de descobrir coisas que você nunca ouviu, certo? Tem coisas que lutam contra nós e que a gente não tem a mínima noção do que é. E é isso que você precisa quebrar na sua vida. Amém? É esse entendimento que você precisa. Por isso, você pode ir direto no meu site www.vinicius7.com.br ou aqui na descrição do vídeo tem o link da Academia Quindo Global. Amém? Eu quero declarar os Salmos 91 agora. E enquanto eu declaro, coloca nos comentários o teu pedido de oração. Quem não compartilhou essa oração, compartilhe agora em nome de Jesus. Amém? Eu vou estar ao vivo às 9 da manhã e vou dar a direção profética. E depois às 18 horas. Convido você para estar junto comigo. Então, vou estar ao vivo às 9 da manhã e depois a oração às 18 horas. Diz assim o Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Tem uma pessoa que está aqui ao vivo nessa oração e Deus me mostrou um problema muito sério nos 2 olhos. Eu não sei o que houve com você, se foi um acidente ou se você está vendo tudo embaçado, você teve um problema, certo? E o Senhor me falou, mês de março, ano de 2024. Se você está com esse problema desse mês e desse ano, receba a cura agora. Eu quero liberar essa palavra de cura sobre a tua vida. Receba o milagre de Deus sobre você. Há uma pessoa também que ontem, de sobrenome Ferreira, Vaz Ferreira, tem tido muitas brigas e muitos embates dentro de casa. Deus não me mostrou com quem que é, se é com o marido, se é com o filho, se é com outra pessoa que mora na casa, mas o Senhor mandou eu dizer para você que isso é espiritual que está atacando a tua vida. Isso é espiritual, certo? Seja livre agora de todo mal em nome de Jesus. E eu quero também orar
por essa mulher que está buscando engravidar, que está pedindo um milagre de Deus, seja você quem for, que está buscando engravidar, está pedindo um milagre de Deus, que haja cura sobre a tua vida agora, que haja cura, que o Senhor te restaure, que o Senhor opere um milagre na tua vida e na vida do teu marido, em nome de Jesus Cristo. Eu libero essa oração em teu favor e eu creio em milagres. Jesus Cristo te dá saúde agora, amém? Deixa eu orar por você agora, eu quero orar pela tua vida, eu quero orar pela tua família, glória a Deus. Queridos, eu quero pedir algo para vocês aqui antes de começar a orar. Gostaria que você mandasse essa oração para 3 amigos seus, 3 amigos de trabalho, 3 amigos, 3 pessoas que você considera muito. Você vai pegar essa oração e você vai mandar para 3 amigos que você considera assim muito, que você tem uma gratidão por essas pessoas. Tem uma pessoa aí de sobrenome Piccoli, uma pessoa de sobrenome Piccoli. Deus te visita nesse momento e o Senhor me falou de uma área, não sei se é terreno, não sei se é outra coisa, ou se é um ambiente que Deus está liberando, mas Deus me mostrou liberação sobrenatural num ambiente, liberação sobrenatural, Deus liberando algo, amém? Vamos orar? Deixa eu orar por você. Pai, em nome de Jesus, visita a vida dessa pessoa agora, com poder e com graça. Nós oramos o nome de Jesus, para que todos os impedimentos na vida dessa pessoa cessem agora. Nós oramos também para que as resistências espirituais sejam quebradas no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Senhor, que venha agora sobre a vida dessa pessoa a tua bênção, que venha sobre a sua casa a tua bênção, que venha sobre a família a tua bênção, que seja quebrado agora a influência do mal na vida dessa pessoa. Senhor, nós oramos agora para que tudo aquilo que amarra pessoas, que essas amarras sejam cortadas no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Senhor, nós damos agora ordem a toda influência espiritual maligna, a toda ação de demônios, a toda opressão espiritual, a todo tipo de ataque do inimigo dentro de casa, no casamento, no trabalho, que esse mal cesse agora. Nós quebramos agora todo tipo de influência maligna, quebramos agora totalmente a ação do inimigo contra a vida dessa pessoa e pedimos a tua proteção, Senhor, pedimos a tua segurança que venha sobre a vida dessa pessoa, libertação agora, o quebrar de amarras, o desfazer de laços espirituais, seja livre, seja liberto, que o poder de Deus te cubra agora, que o poder de Deus te cubra agora nesse momento. Eu oro para que toda enfermidade física e emocional renda-se a Jesus Cristo. Todo impedimento de mulheres engravidar, nós declaramos agora que renda-se a Jesus Cristo. Nós dizemos a miomas, a cistos, a microcistos, que rendam-se a Jesus Cristo agora, que se desfaça todo mal no corpo dessa pessoa, todo câncer, todo corpo estranho. Nós declaramos agora rendidos ao poder de Jesus Cristo, Senhor, e que a unção de Deus toque essa pessoa. A unção de Deus toque essa pessoa, tira toda a pressão do peito, Pai, tira toda a dor no peito, no coração. Senhor, que essa pessoa sente que ela seja livre agora, no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Eu oro declarando saúde na tua vida, também oro para que o dia de hoje seja um dia de milagres. Senhor, dá-nos da sabedoria do céu para tomarmos decisões, dá-nos da sabedoria do céu para caminharmos com prudência, dá-nos da sabedoria do céu para falarmos apenas aquilo que precisa ser falado, e afasta de nós a maldade, afasta de nós a malícia e coloca, Senhor, mais do Teu Espírito Santo na nossa vida. Queremos Te pedir, encha-nos do Espírito Santo, encha-nos da presença de Deus, encha-nos do favor de Deus, toque-os com o Teu poder, Jesus. Toque-os com o Teu poder, Jesus. Toque-os com a Tua graça, Jesus. Toque-os com o Teu favor, Jesus. Toque-os com a Tua graça, Senhor. Amém e amém. Amém. Que Deus abençoe a tua vida. 9 da manhã, vou estar ao vivo aqui com vocês, se Deus quiser. Compartilhe essa oração com 3 amigos, que você tenha uma grande consideração com essas pessoas e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Até mais, gente querida. Bom dia, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho
e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue precioso de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos transformação total, entrando na nossa casa, entrando nos nossos projetos, no nosso trabalho. Deus transformando nossa vida, trazendo salvação à nossa casa. Oramos, Pai, para que essa semana seja uma semana sobrenatural, uma semana de conquistas, uma semana de avanço, uma semana de crescimento, uma semana de boas oportunidades, uma semana onde seremos surpreendidos por Tua bondade, por Tuas promessas, pela Tua fidelidade, pelo Deus que trabalha em favor de nós. Também oramos por justiça, para que o Senhor faça justiça, Senhor, a toda injustiça, a toda inveja, a toda maldade, a toda obra do caçador. Oramos no nome de Jesus para termos o livramento do Senhor e que o Senhor nos guie, que o Senhor nos dirija em todas as coisas, que sejamos conduzidos pelo Teu poder, pela Tua presença. Oramos, Pai, para que o Senhor esteja abrindo caminhos para nós. Te pedimos, ó Deus, que aquilo que não imaginamos, que aquilo que não sonhamos, o Senhor possa realizar. Tu és o Deus que realiza sonhos. Tu és o Deus que transforma a vida do homem. Por isso, Espírito Santo, te damos bem-vindo e colocamos tudo diante de Ti. E desde já declaramos: toda a nossa casa serve o Senhor. Deus te abençoe e que essa semana seja uma semana de bênçãos, de resposta na nossa vida. Ontem o Senhor me inspirou a liberar essa palavra sobre o povo. O Senhor me disse que a semana seria uma semana de resposta e eu creio será uma semana de resposta para você, para mim, aonde o Senhor certamente irá abençoar o nosso caminho e irá trazer resposta das nossas orações, no nome de Jesus. Você que está chegando agora nessa oração, seja muito bem-vindo. E já comece praticando um princípio espiritual, o princípio da generosidade. Pega o link dessa oração e compartilha com 7 pessoas agora, porque você vai receber direção de Deus para a tua vida. Você vai ser abençoado aqui nessa oração, você acredita? Então faça isso. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se agora e participe dessa grande família profética, essa família de fé, essa família que acredita nos dons espirituais, que acredita no poder e na ação do Espírito de Deus. Eu quero compartilhar com você um testemunho da Adalgisa, é o nome dela, e ela escreveu assim: Paz de Cristo, eu moro no Japão e venho há 12 anos sofrendo com zumbidos no ouvido. Já passei com médicos no Brasil e aqui e nada resolvia. Nos últimos meses estava muito difícil para dormir, pois os zumbidos eram fortes e perturbadores. Eu sentia zumbido todos os dias. Em uma das orações, o profeta falou sobre uma pessoa com zumbido e orou. Tomei posse naquela mesma noite. Não senti mais os zumbidos. Fui curada. Faz uma semana que não sinto mais nada. Louvo a Deus pela sua vida e pelo seu ministério. Toda a honra e toda a glória a Deus. Muito obrigado. Olha só, 12 anos sofrendo com zumbido no ouvido ininterrupto. 12 anos. 12 anos. Jesus Cristo cura. Jesus Cristo opera milagres. Ele pode todas as coisas na tua vida. Coloca a tua fé nele. E eu sei que há pessoas que se curaram de doenças, mas elas têm muito medo de que a doença volte. Elas não querem mais ficar doentes. Você que está com esse medo ainda, a Bíblia diz que o perfeito amor lança fora todo medo. Você tem que confiar no que Deus fez na tua vida. Você tem que acreditar no que Deus fez na tua vida. Se agarrar a Ele e todo esse medo vai ir embora.
não vai prosperar, não vai prevalecer na sua vida. Deus me deu uma palavra, 5 passos para vencer as guerras da vida. Preste atenção nisso, 5 passos para vencer as guerras da vida. Todos nós enfrentamos guerras. Jesus disse em João capítulo 16, no mundo vocês vão ter tribulações, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. No Salmos 40 está escrito, esperei pacientemente no Senhor e Ele se inclinou para mim. Então eu creio que há momentos que nós temos que descansar em Deus, só que o descansar em Deus não é fazer nada. O descansar em Deus é praticar leis espirituais, é ter fé, é orar. E existem 5 passos para vencer essas guerras da vida. Primeiro, estar decidido a servir só a um Deus. Talvez você diga assim, mas isso é óbvio. Para algumas pessoas não. Algumas pessoas servem várias coisas e é tudo uma salada de fruta para elas. Elas misturam tudo. Elas misturam oração com meditação. Elas misturam a fé nisso, a fé naquele outro. Sabe, não é assim que você vai crescer espiritualmente. Se você ouvir todo mundo, você vai ficar perdido. Sabia disso? Quem ouve todo mundo fica perdido. E tem gente ouvindo todo mundo. Você tem que ouvir a Deus em primeiro lugar. E depois você tem que ouvir quem Deus colocou no seu caminho. E um detalhe, essas pessoas que Deus coloca no seu caminho, vê o resultado dessas pessoas. Porque hoje tem gente que está seguindo e que está ouvindo, pessoas que nunca construíram nada na vida. E elas têm uma ideia, elas têm uma teoria, elas têm uma conversa. Mas veja os resultados. Olha para a vida dessa pessoa, olha para a família dela. Olha para aquilo que realmente ela tem conquistado em Deus. Sabe por que eu digo isso? Porque a Bíblia fala de falsos profetas, de falsos mestres. E a Bíblia diz que esses falsos profetas e falsos mestres enganariam a muitas pessoas. Então, quando a pessoa ouve todo mundo, ela se perde. Porque daqui a pouco ela não sabe o que é certo, o que é errado, o que procede, o que não procede. Você tem o Espírito Santo dentro de você, que vai confirmar as palavras de Deus, que vai confirmar o que é de Deus e o que não é de Deus. E um detalhe, nós temos acesso à palavra de Deus. Tudo que é pregado, nós podemos ir na palavra e verificar se é aquilo ali mesmo que está sendo pregado, se aquilo é relevante, se não é relevante, se é verdadeiro, se não é verdadeiro. Então essa é a primeira decisão de uma pessoa que quer vencer as guerras da vida, aprender a servir um só Deus. Um só Deus, não é 2, não é 3. Um só Deus. Não adianta você agarrar a palavra de Deus e você agarrar um monte de coisa fora da palavra que não está ajudando você em nada. Então nós temos que ter, sabe, uma fidelidade com a fé. O mundo espiritual não aceita traição. Isso você tem que entender, o mundo espiritual não aceita traição. Então você vai ter que decidir de que lado você está. Você quer a fé ou você quer outras coisas? E tudo que vem, tudo que fala em nome de Deus, você engole. Por isso que você anda com dor de barriga. Porque nem tudo que é em nome de Deus é de Deus. Nem todo aquele que se intitula pastor, mestre, ou seja lá quem for, é de Deus, certo? Nem todo amigo que fala coisas boas para você, essas coisas boas são de Deus. Por isso, você tem que ter uma firmeza na sua fé, uma firmeza na sua fidelidade a Deus. A Bíblia diz em Efésios capítulo 4, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Senhor, não é mais de um Senhor. Eu acredito em tudo. Eu acredito que Deus tem tudo. Eu acredito que Deus... Não, para com essa conversa aí. Que essa conversa nunca levou ninguém a lugar algum. A partir do momento que você, sabe, tem uma mente muito aberta
Ter uma mente aberta é bom, mas ter uma mente aberta em relação à fidelidade a Deus é uma coisa ruim. Porque a Bíblia diz: há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Então, aí você já entende. Eu tenho que servir um Deus, não vários deuses. Porque hoje tem ensino para tudo. Tem o que fala, sabe o que é certo e o que fala o que é errado. Tem um que segue o que é de Deus e o outro que distorce totalmente. E hoje, sabe o que as pessoas fazem? Elas usam o conhecimento para distorcer. Para distorcer para o lado que elas têm a visão, para o lado que elas acreditam. Nós temos que ter o Espírito Santo na nossa vida nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Nós temos que ter o Espírito Santo e conferir nas Escrituras. Porque você pode pegar um texto e inclinar ele para um lado e para o outro. No entanto, se você tem o Espírito Santo, ele vai lhe direcionar para o lado que você tem que inclinar aquela palavra. A segunda coisa para você guerrear na vida é você ter uma vida de oração constante. Eu tenho ensinado isso para as pessoas. Orai em todo o tempo. Orai em todas as decisões que envolvem a sua vida, que envolvem o seu futuro. Gente, as pessoas têm orado cada vez menos. Se eu perguntar quanto tempo você ficou na televisão ontem e quanto tempo você orou, o tempo da televisão ganhou. Ou o tempo de entretenimento ganhou. Ou o tempo que você usou para você ganhou. Porque essa é a vida das pessoas. Elas deixam de ter uma vida de oração constante. Querem vencer as batalhas, mas elas não têm aquela firmeza de oração e é por isso que perdem. Eu não sei se é porque eu me criei num ambiente pentecostal, que eu acredito tanto no poder da oração e eu estava acostumado desde a minha adolescência a frequentar os ciclos de oração daquelas mulheres, sabe, de joelho no chão, aquelas mulheres que oravam e que o céu descia, aquelas mulheres que, quando colocavam o nome de alguém em oração, o milagre acontecia e a gente ficava sabendo, fulano estava desenganado. Quando o nome do fulano, que estava desenganado, ia para dentro do ciclo de oração, pronto, milagre acontecia. Era incrível o que acontecia. Era uma igreja pequenininha que eu congregava no interior do Rio Grande do Sul, mas aquelas mulheres, tenho certeza, elas podiam não ser conhecidas no Brasil, mas eram conhecidas no reino de Deus. Eram conhecidas no mundo espiritual, como mulheres de oração, como mulheres de intercessão. Eu me lembro que quando eu descobri, sabe, que eu queria mais de Deus na minha vida e que uma fome por Deus tomou conta assim de mim, eu comecei a, todos os dias, procurar um ciclo de oração para ir. Eu, segunda, ia no ciclo de oração, terça eu ia no outro, quarta eu ia no outro, quinta eu ia no outro, e assim por diante, porque eu sabia que lá no meio daquelas irmãzinhas do coque, Deus falava. Eu sabia, lá Deus falava, lá Deus se revelava, e eu estava lá, toda a oração. E quando anunciava no domingo, queria ter, sabe, uma campanha de oração, aí eu era o primeiro a estar. Porque eu sabia, no meio dessas pessoas, Deus falava. Eu quero que você entenda isso. A oração constante vai transformar a tua vida. Você aprender a orar. Sabe, até quando você sai com o seu carro da garagem e você está indo em direção ao seu trabalho, agradeça a Deus, Senhor, vem comigo. Que o meu dia seja uma bênção. Coloco tudo diante de Ti. Sabe, a nossa primeira impressão do dia não deve ser as notícias do mundo. Você ir lá no portal de notícias para ver o que está acontecendo no mundo. A sua primeira impressão do dia deve ser: Senhor, vem até mim, toca-me com o Teu poder, consagra a Ti a minha vida, tudo que tenho, tudo que sou. Sabe, envolver teu dia em oração. Quer vencer as batalhas da vida? Aprenda a ter uma vida de oração constante. A terceira coisa é domine a palavra. Por que dominar a palavra? Porque é coisa mais triste quando uma pessoa quer combater sem uma espada, quer ir contra o diabo, quer ir contra as ações do maligno, mas sem uma espada, sem conhecer a palavra de Deus. O que mais tem hoje é gente com, sabe, pensamentos supostamente bíblicos e que na verdade são achismos, não são
versículos bíblicos, não são passagens da Bíblia, não são pensamentos divinos, não. É só achismos. É uma frase que ele encontrou e ele acha que aquilo ali está na palavra de Deus. Nós temos que dominar a palavra para não sermos enganados. Você tem que estudar a palavra. Você tem que ler a palavra de Deus. A Bíblia diz, no Salmos 1, bem-aventurado, o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém na roda dos escarnecedores, antes. O seu prazer está na lei do Senhor. E na lei do Senhor medita de dia e de noite. De dia e de noite. Esse é o seu prazer. Você não imagina. Eu me debruço na palavra de Deus. E eu amo tanto a palavra de Deus, amo tanto. Sabe, quando Deus fala comigo na palavra. Ontem eu comecei a pregar, eu disse para minha esposa, eu demorei 1h30 para preparar o sermão de domingo. 1h30. Eu levo isso aí, 1h30, 2, já levei até 2h30 preparando um sermão. E porque domingo é um culto especial, eu levo mais tempo assim para desenvolver a palavra, então eu gosto de me dedicar. E nesse domingo eu tinha preparado uma palavra de 1h30. Aliás, tinha preparado a palavra em 1h30. Foi o tempo que eu levei preparando aquela palavra. Só que eu não saí do versículo bíblico. Tinha todo um sermão abaixo daquela passagem bíblica. Sabe por quê? Porque o texto me encantou. O texto me encantou quando você domina a palavra de Deus. Sabe, qualquer trecho da Escritura, você tira dali um tesouro, um manancial, você tira dali rios e rios de água viva. Por quê? Porque você está meditando na palavra. Você aprende a amar a palavra, você aprende a ouvir a Deus na palavra. E hoje é assim comigo. Qualquer versículo bíblico, puxa, eu tiro dali, sabe, um livro. Eu tiro um livro de qualquer versículo, porque o Espírito Santo, ele vem me ensinando muito a compreender as Escrituras, a compreender a palavra de Deus. Por isso, domine a palavra de Deus, leia a sua Bíblia. Você pode ter 10 livros de cabeceira. Você pode estar lendo muitos livros e, sabe, tentando bater recorde de leituras de livros. Não deixe a sua Bíblia de lado. A sua Bíblia deve ser a prioridade da sua leitura diária. O quarto passo para vencer guerras na vida é você montar um grupo de intercessores e profetas próximos a você. Coisa boa. Nós temos pessoas que oram por nós, pessoas que a gente confia para pedir oração a elas, pessoas que podem vir à minha casa, que podem vir à minha empresa para orarem por mim, para orarem pela minha família. Você tem que ter irmãos dentro da igreja que sejam intercessores. Substitui o fofoqueiro que você anda pelos intercessores, porque os intercessores vão fazer uma coisa significativa na sua vida. Então chama gente de oração, chama aquela pastora de oração, chama aquele pastor de oração, chama aquele irmão que você sabe que ele é da oração, ele gosta de orar, chama ele para vir na sua casa, chama aquele profeta que você sabe que ele não é de profetada, mas ele é, sabe, um homem de Deus, que quando abre a boca você sabe, Deus vai falar, esse homem, Deus fala, essa mulher aí, quando abre a boca, Deus fala através dela. É essas pessoas que você tem que ter na sua vida. Essas pessoas que têm uma palavra certa para você, essas pessoas que vão orar por você. Você tem que ter gente que esteja com você. Eu conheço muitos empresários, muitos. Deus me deu a graça de conhecer muita gente que entendeu isso. Que todo empreendimento, toda grande decisão, eles chamam as pessoas na casa deles, eles chamam na empresa, vem orar aqui por mim, eu preciso de oração aqui, vem orar na minha casa, eu preciso que você ore, eu estou para tomar uma decisão, preciso de respaldo. São pessoas que entenderam. E o quinto passo para vencer as batalhas da vida é coragem. Seja forte e corajoso. Por que coragem? Porque coragem vai fazer você não retroceder. Coragem vai fazer você avançar quando todos estiverem abandonando o barco. Coragem vai fazer você confiar totalmente em Deus, nas promessas de Deus, no que Deus disse. Coragem vai fazer você, sabe, permitir com que Deus te use e te use como Ele quer. A coragem nos leva a desafios maiores,
maiores do que nós imaginamos, é a coragem que Deus dá. Por isso, seja alguém corajoso. Não se desestimule por causa das contrariedades, não se desanime diante dos ataques, tenha coragem, seja corajoso em Deus. Não, Deus vai me ajudar, eu vou para cima, eu vou vencer, Deus está comigo, a palavra de Deus é meu escudo, eu não vou perder essa guerra, o Senhor está comigo. Coragem, coragem para vencer, coragem para ir até o fim, coragem para não desistir, coragem para lutar por um propósito. Eu deixo essa palavra ao teu coração, sei que essa foi uma palavra de direção para você, que essa palavra possa ter lhe abençoado. Se você puder compartilhar com outras pessoas, compartilhe, manda para os teus amigos, parentes, pessoas próximas, faça com que essa palavra chegue a muitos corações, em nome de Jesus Cristo. Amém? Também eu tenho um anúncio especial que hoje à noite, às 19 horas, nós vamos ter o começo do nosso seminário de intercessão profética. Hoje nós teremos 3 direções especiais e você vai ser muito abençoado. Você se prepare, você que é nosso aluno da Academia Kindle, se prepare. E se você quer participar do seminário, vem se tornar aluno da Academia Kindle Global. O site, o link está aqui na descrição do vídeo. Não perca essa oportunidade. Começa hoje às 19 horas. É hoje e amanhã. E depois, tudo que foi falado, inclusive os podcasts que vão ser extraídos deste evento, vão estar disponíveis nos próximos dias também para os alunos da Academia Kindle. O que é a Academia Kindle? É uma escola. É uma escola de treinamento especial para você poder avançar, para você poder ter ferramentas para lutar contra o inimigo. Lá eu me aprofundo. Lá eu dou direções especiais. Eu convido você a estar com a gente. Você é nosso convidado a ser nosso aluno na Academia Kindle Global. Os links estão aqui na descrição do vídeo. E também falar dos nossos livros, que têm abençoado a vida de muitas pessoas. Esse aqui é o meu devocional, Café com Jesus. Você pode ir lá no meu site adquirir. Esse livro aqui, ele tem abençoado a vida de muitas e muitas pessoas. É um devocional, uma palavra para cada dia. E aqui, nesse canto, você vai fazer a sua oração a punho. Esse livro aqui vai ser uma bênção na tua vida. Esse aqui é o meu livro Sonhos. Deus fala conosco também através dos sonhos. E nós precisamos ter discernimento espiritual do que Deus está nos revelando. E esse aqui é o livro da minha esposa, Unção do Rompedor, onde ela fala da unção que estava sobre Davi, que levou ele a romper. Todos os nossos livros você pode adquirir lá no meu site. Eu já tenho 18 livros escritos. Você acredita nisso? 18 livros escritos. Deus capacita a gente. Deus faz coisas maiores. Amém? Compartilhe agora essa oração com 7 pessoas. Manda aí para teus amigos, parentes, pessoas próximas. Eu quero declarar o Salmo 91. E enquanto eu declaro o Salmo 91, coloca aqui nos comentários o teu pedido de oração, porque nós vamos levantar um clamor em favor de cada pedido de oração em nome de Jesus. Tem uma mulher que está aí me ouvindo, e essa mulher está com várias manchas no corpo que apareceram faz alguns meses. Eu quero declarar saúde sobre a tua vida. Em nome de Jesus, o Senhor vai te dar vitória. Em nome de Jesus, que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo. Amém? Eu também quero liberar uma palavra sobre essa mulher que anda com um negócio feio no pé e que já tem pedido a cura a Deus. Eu quero declarar saúde sobre teu pé, que toda essa machucadura, tudo que tem te limitado, até fisicamente, renda-se a Jesus Cristo e que você receba o milagre de Deus em nome de Jesus. Amém? Há uma pessoa que planta soja, ou a família planta soja, que está aí me ouvindo e que precisam de um milagre de Deus essa semana. Não sei qual que é a necessidade de vocês, mas Deus está intervindo. Vai vir resposta de Deus aí. Amém? Vai vir resposta de Deus. Tem alguém que está me ouvindo de Paranaguá e o Senhor me disse, é tempo de coisas que saíram da sua vida voltarem para a sua vida, inclusive oportunidades que foram perdidas, está voltando para o teu caminho, para a tua casa, no nome de Jesus. Salmos 91 diz assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em que confio.
porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei, estarei com ele na angústia. Livrá-lo-ei e honrarei, com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar por você, vou te abençoar a tua casa, tua família, teus pedidos de oração, em nome de Jesus, Senhor Deus e Pai. Estamos hoje no 8º dia, buscando a transformação de vida, buscando a mudança que só o Senhor pode fazer. Apresento diante de Ti a minha família e a família de cada pessoa que está aqui orando junto comigo. Eu apresento todos os pedidos de oração aqui, Senhor, no nome de Jesus Cristo, o nome que é sobre todo nome. É nesse nome que toda força contrária tem que se dobrar. É nesse nome que céus e terra respondem. É no nome de Jesus Cristo. Eu oro agora apresentando a Ti cada pedido de oração. E eu digo a toda enfermidade, renda-se a Jesus Cristo. Eu digo a toda ação contrária, renda-se a Jesus Cristo. E que haja respostas do Senhor, haja milagres de Deus agora, em favor de cada pedido de oração. Oramos, Pai, pela cura total dessa pessoa. Oramos para que toda enfermidade, infecção, vício, renda-se a Jesus Cristo, ao poder de Jesus Cristo. Tudo aquilo que tem deprimido, atacado a mente, tem trazido opressão, que tem trazido peso, que tem trazido aborrecimento, que tem trazido ansiedade, angústia para essa pessoa, que ela seja livre agora, no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Senhor, eu oro, porque o Senhor está mudando vidas. Eu oro, porque o Senhor está tirando pessoas de cativeiros espirituais. Eu oro, porque pessoas estão saindo de prisões que o inimigo colocou, prisões espirituais. Essa pessoa está sendo livre agora, liberta agora, no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Senhor, Tu és o Deus que responde, Tu és o Deus que opera, Tu és o Deus que coloca a mão. Por isso, Pai, nós Te pedimos que esses papéis comecem a andar, que esses documentos comecem a andar, que essa causa, o Senhor opere a Tua justiça, operando milagres, transformando realidades e mudando a história dessa pessoa. Eu oro em nome de Jesus para que os céus se abram, para que a vitória do Senhor seja liberada e para que essa vida seja transformada no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Senhor, maior é aquele que está conosco do que aquele que está contra nós. Rendemos nossa vida a Ti e Te pedimos, toca-nos, a nós e a nossa casa. Oramos também, Senhor, perdoando as pessoas que nos ofendem, as pessoas que nos machucam, aqueles que nos perseguem. Colocamos tudo diante de Ti e pedimos Teu favor, Tua graça e a Tua misericórdia, Pai. Oramos para que o Senhor encha o nosso coração do Teu amor, da Tua bondade, da Tua fidelidade, da Tua lealdade. O Teu amor leal, Pai, esteja em nós. No nome de Jesus, guarda a nossa família, abençoe nosso dia e a nossa semana, para que seja uma semana incrível, uma semana de oportunidades de respostas divinas. No nome de Jesus Cristo, amém, amém e graças a Deus. Obrigado, Jesus. Diga comigo, obrigado, Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a tua vida. Compartilhe essa oração com o máximo de pessoas que você puder. Amém? Às 9 da manhã, eu vou estar ao vivo aqui, se Deus quiser. E depois, às 18 horas. Não esquece de compartilhar. É o mínimo que você faz. Que Deus te abençoe.